A física moderna, né? Albert Einstein foi um grande físico alemão, né? Ele é nacionalizado americano e desenvolveu a teoria da relatividade geral, né? E a relatividade especial também, duas das teorias mais importantes da física moderna. Ele nasceu mais ou menos ali acho que foi 14 de março, né, de 1979. Ele vem de uma cidade alemã, né, acho que é Wien que fala, e ele viveu sempre sobre um clima ali de 10 graus Celsius, né? A cidade dele tem esse clima. E o que ele fez dentro do campo de atuação dele, praticamente aí ele criou essas teorias, né? Ele chegou em certas conclusões que ajudou o ser humano a compreender muitas das condições que a gente vive aí no nosso planeta, no nosso universo. Enfim, né? Foi um grande físico. Ele era muito conhecido até por ser um físico brilhante, né? Uma pessoa genial, né? E quando uma pessoa é reconhecida como brilhante, é porque ela não só consegue chegar a conclusões incríveis, mas também transmitir essas conclusões, passar para a cabeça de outras pessoas com muita clareza. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O crânio lógico comunicador. Não é porque uma pessoa está no campo lógico, ela tem um crânio mais lógico, matemático, que ela não tenha outras características também. Então Albert Einstein é um exemplo de um homem que tinha um crânio em rampa. Era quadrado, era grande, mas era em rampa. Olha que interessante. Lembra que eu falo do crânio em rampa? Ó, crânio em rampa é comunicador por natureza. Então esse cara, ele tinha muita lógica matemática, mas também ele tinha a capacidade de passar isso para as pessoas, né? Ele conseguia transmitir, traduzir questões complexas, ó, matemática, para pessoas simples, né? Então, por natureza, ele era um brilhante professor, vamos dizer assim, né? Essa característica de crânio aqui deve te lembrar muitos professores agora da sua infância, né? Eles são testudos, só que a testa é em rampa. Hoje em dia não é um padrão tão grande entre os professores, tá? Porque professores antigamente eles se destacavam pela inteligência. Hoje nem todo professor é muito inteligente. É fácil até ser um professor hoje em dia. Não estou descredibilizando a profissão de forma alguma. Mas fato é que na época desse cara aqui, quem era bom mesmo, né? Então, olha só, a testa dele não é nem tão grande, ó. Olha que interessante. Perto do Jack Ma, lembra do Jack Ma? Tem um vídeo aí no canal explicando. Mas a testa do Einstein é de 3 dedos a 4 dedos. Ela é em rampa, né? Ele é um cara muito expressivo, ó. Olha como o rosto dele é grandão, ó. Tem algumas fotos dele se expressando, ó. Você percebe pelos pés de galinha, pelas formas do rosto, que ele é uma pessoa que ao longo da vida sorriu muito, mostrou muitos dentes, a pele se repuxou muito para se expressar. Então é uma pessoa expressiva, né? É uma pessoa lógica com capacidade comunicativa. Olha que legal. São duas habilidades maravilhosas, tá? Duas condições sensacionais. Porque você consegue processar a realidade, né? Entender, ter muita clareza sobre certas questões e ainda traduzir para pessoas que não têm capacidade de processar como você. Comunicador. Essas pessoas na sociedade têm muito valor, tá? Muito valor. Geralmente elas têm a testa arredondada ou em rampa, né? Então, vamos avançando aqui. Por ser um físico teórico, né? Uma pessoa que vive mais dentro da própria cabeça do que fora, ele tem uma característica muito comum entre as pessoas que pensam muito, né? Que é um pré-frontal um pouco quadrado. Pessoas que pensam muito no campo matemático. São extremamente lógicas, são precisas, elas buscam um tipo de verdade que, no fim, se resume a detalhes, né? Então, todo cientista ele tem muito de testa, né? A testa de todo cientista é grande, mas os maiores, geralmente, a testa é quadrada, né? Pelo menos os mais lógicos, tá? Os mais técnicos, os mais engenheiros, vamos dizer. Porque os mais criativos, eles têm uma testa mais arredondada e um topo de cabeça elevado. Einstein não tinha o topo da cabeça tão elevado, né? Você vai perceber que a característica principal dele é a testa. Talvez ele fosse um cara um pouco mais lógico, né? Ele não fosse tão filosófico, criativo, espiritual. Criativo talvez,
mas espiritual talvez não, né? Eu acho que a realidade, a verdade, né, matemática era uma coisa que pegava bastante na mente dele. Então, muito provavelmente esse cara aqui não era tão espiritual, filosófico, né? Então olha só, como o rosto dele é bem grande e a testa dele é em rampa. Ela é quadrada, porém um pouco puxada para trás. E nem é tão grande, tá? Para você ver que interessante. O ser humano, é isso que eu falo de condição. Não se trata necessariamente do tanto de massa que você tem. Não se trata de ter um testão, uma nuca grande ou um topo de cabeça super elevado. Se trata do que você vai fazer com isso. Simples assim, tá? Esse cara aqui, ele nem é tão inteligente. Com certeza você pode crer que ele conheceu pessoas mais inteligentes do que ele, tá? Só que ele conseguia concluir, ele conseguia fazer o raciocínio lógico e ele conseguia transmitir. Foi isso que o fez ser tão conhecido, tá? Uma pessoa que descobriu e não só descobriu, propagou, né? Espalhou, explicou, trouxe clareza, traduziu questões complexas para pessoas simples. Igual eu estou fazendo nesse vídeo. Esse é um tipo de análise que eu faço há muitos anos, só que eu faço no off, é um tipo de trabalho que eu, né, já tenho há mais de 15 anos e que me permitiu construir esse tipo de ferramenta. Eu já tenho essa habilidade desde a infância, mas só depois de adulto, depois de trabalhar muito tempo, que de fato eu consegui entender como analisar as pessoas de forma mais técnica, né? Então olha o tamanho do rosto em relação à testa. Esse cara, ele tem uma testa menor do que o rosto. Lembra que eu falo que testa muito grande, testa maior do que o rosto, é uma capacidade lógica absurda? Então você percebe que esse cara aqui, ele é um híbrido. Lembra que eu falo do vira-lata, né, você transitar entre os dois mundos? Isso é maravilhoso. Você vai perceber essa característica nos grandes gênios, nas pessoas mais conhecidas, que realmente existe uma junção ali. Elas nunca são muito de uma coisa, elas têm uma distribuição equilibrada, entendeu? Quando o cara é lógico demais, ele não consegue sair para o mundo, ele não se comunica muito bem, né? Então tem suas consequências você ser extremamente focado, tá? O híbrido, o vira-lata, ele é maravilhoso. Então Albert Einstein é um híbrido, ele é um vira-lata. Ele é um lógico, uma pessoa muito lógica, porém comunicativa, filosófica. Ele tem a capacidade de transitar entre os dois mundos. Lembra que eu falo de transitar entre os dois mundos? É isso. Tem pessoas que são mais lógicas, pessoas que são mais físicas, pessoas que são mais filosóficas. Albert Einstein transita entre o físico e o filosófico, tá bom? Aqui está uma foto dele do lado do Stephen Hawking, né? Você percebe a distribuição de crânio como é diferente, ó. Olha como o rosto do Stephen Hawking é menor, naturalmente. Stephen Hawking ficou muito tempo na cadeira, sem se movimentar, então o corpo vai se ajustando para uma forma menos... vou usar menos a boca, vou usar menos as minhas expressões faciais, vou usar mais os ouvidos, os olhos, vou usar mais a capacidade lógica. É para isso que o cérebro do Stephen Hawking se reorganizou com o passar do tempo, né? E você vê aí o Albert Einstein à esquerda, que é um cara que ele viveu uma vida na condição corporal dele natural, né? Ele não passou por algum problema como o Stephen Hawking. Só que você vê que a massa cerebral na testa dele é bem menor e é menos puxada. Ele tem uma, é mais puxada. Ele tem uma testa mais em rampa, né? Então olha só como o Albert Einstein é muito mais expressivo do que o Stephen Hawking. É uma característica que eu sempre digo: testa muito grande, os olhos são muito cerrados e a pessoa tem uma expressão muito gélida, muito fria. Quanto mais testa, mais fria a pessoa é, né? Os maiores psicopatas e os maiores pedófilos do mundo vêm dos lugares mais frios. Então é uma característica de pessoas muito lógicas. Dá uma olhada aí no cara da ilha do Epstein, tá? Dá uma olhada nele e você vai ver que ele tem uma testa gigante. É um cara que tinha um negócio aí totalmente ligado àquilo que você sabe que é errado, né? Com pessoas menores de idade. Enfim. Então é só um pequeno dado aqui sobre crânio extremamente lógico. Pessoas de testa muito grande, né? Os países mais frios, lugares onde produzem os maiores pré-frontais do mundo, são também os lugares que mais produzem psicopatas e pedófilos. Enfim. Mas assim, nada ligado a esses dois, tá? Pelo amor de Deus. Mas só peguei um comparativo aqui para você ver, ó.
não se trata de ser muito lógico, não se trata de ser muito filosófico ou muito físico, se trata de ter uma boa distribuição para ambos, né? O ser humano é as 3 camadas. Se você é bom demais em uma, se você se descobrir ali dentro, souber direcionar isso, muito bom. Mas se você não souber direcionar, você vai ter problemas, né? Então, Albert Einstein é um homem de um crânio mediano. Não tem muita... não tem muita coisa diferente aqui, né? O cara não tem uma distribuição cerebral gigantesca. Dá uma olhada no crânio do Enéas, tá? Olha o Enéas, dá uma olhada no crânio dele, como é bem distribuído, na frente, em cima e atrás. O cara parece o Alien, ele parece um alienígena, tá? Então, aquilo ali é um exemplo de um crânio super avantajado em todas as frentes. Ó, então, Albert Einstein, ele tem um rosto grande, uma testa em rampa e provavelmente uma nuca média, né? Pelo frio, ele cresceu num lugar de frio, então a nuca dele é mediana, ele é um homem da montanha. Ele tem uma estatura média para alto, né? Dificilmente ele é muito baixinho. Eu acho que ele não é um cara muito baixinho, entendeu? Lugares frios tem uma coisa de produzir homens com uma estatura um pouco mais, né, robusta aí. Ó, tá vendo? De todos os homens que você tá olhando aqui, ele é um dos mais altos. Ó, olha só a altura da cabeça dele, ó. Tá vendo? E todos esses homens têm uma testa quadrada, ó. Todos eles têm uma testa quadrada. Você consegue ver pela sombra que todos eles têm uma linha nas laterais da testa, mostrando que a testa tem uma reta antes de fazer a curva. Tá vendo que interessante? Então é isso. Locais frios produzem homens mais científicos, mais lógicos, né? Eu venho aí de uma geografia realmente mais fria e eu posso estudar isso por muitos anos, né? Eu estudei desde pequeno, eu percebi esse padrão. Então, fica a análise de hoje para você, tá? Um grande gênio aí da humanidade, tem uma distribuição craniana interessante. Era um comunicador por natureza, né? Era uma pessoa que não só conseguia fazer matemática, chegar a certas lógicas, mas também conseguia traduzir isso para o mundo. É o que eu sempre falo, traduzir questões complexas para pessoas simples, pessoas que não podem gastar tanto tempo descobrindo aquilo, né? Então fica aí a análise de hoje para você observar também, tá bom? Esse cara está no campo lógico, está no campo matemático, mas também está um pouco no campo filosófico. É isso aí, um forte abraço para você.